Bom, NXT Standard Delivery 2025 será no mesmo dia da WrestleMania, no sábado, né, no primeiro dia da WrestleMania. E ele vai se passar às 2 horas da tarde, aqui no Brasil. Geralmente é um evento que é interessante de assistir para começar o hype da WrestleMania, apesar que essa semana de WrestleMania tá meio fraca. Esse ano não tá sendo muito forte. Mas eu acho que isso é devido também, né? Ano passado a gente teve aí o auge, o ápice, né? Do que é a WrestleMania, né? Com a WrestleMania 40. Foi assim, o auge do wrestling, né? O ano passado, na minha opinião. Ele cresceu muito em popularidade, ele realmente teve histórias incríveis, teve o Corey terminando, né? Enfim, muita coisa aconteceu e eu acho que é normal ter um down depois de um up tão grande, né? Mas de qualquer forma, o Stand and Deliver parece que tá muito bom. E vim trazer agora as minhas previsões pro show. Começando pelo pré-show. Nós vamos ter um pré-show nesse evento. Né? Eu comentei nas previsões da WrestleMania que pode ser que tenha alguma luta pro pré-show da WrestleMania, mas ainda não foi anunciado. Vamos ver isso no SmackDown amanhã, né? Tô gravando isso na quinta. E no pré-show nós vamos ter uma Fatal 4 de duplas femininas para decidir number one contenders pelo título de duplas femininas, né? A luta por esses títulos vai acontecer na terça-feira, né? No NXT pós WrestleMania. Aí vai ser ou Raquel e Liv Morgan, ou Lyra Valkyrie e Bayley, né? No meu vídeo da WrestleMania eu falei sobre a vitória da Raquel e da Liv, e eu imagino que ainda seja o caso, mas eu posso pensar em um caso onde Lyra e Bayley vencem para enfrentar uma dessas duplas aqui. As duplas que a gente tem são Fatal Influence, que é a Fallon Henley e a Jessie Jane, que vão representar. Temos a Gigi Dolin e a Tatum Paxley, Roxanne Perez e Cora Jade, e Jakara Jackson e Lash Legend. Acho que vai ser uma luta boa para iniciar o fim de semana da WrestleMania. Enquanto a minha previsão, eu imagino Roxanne e Cora Jade vencendo. Tá? Eu tô pensando nisso justamente para conectar com os títulos de dupla femininos. A gente já viu o Jakara Jackson e Lash Legend lutarem pelos títulos algumas vezes, não foi só uma, foi algumas vezes, inclusive em um pay-per-view, acho que foi o Crown Jewel, ou não sei, foi algum pay-per-view da Arábia no qual elas lutaram, então eu imagino que não vão fazer elas lutarem por esse título agora. Também não sei como que eles planejam o futuro delas, porque a esse ponto eu imaginaria elas já no main roster, né? Mas eu acho que o Shawn Michaels tá tentando segurar o máximo possível essa galera do NXT, principalmente a galera que ele realmente gosta, porque recentemente os call-outs do NXT não têm sido muito, assim, bem aproveitados. A gente vê o Carmelo Reis aí, tá perdido no roster já tem um tempinho, tá se encontrando agora com o The Miz, mas ele era, né, o cara do NXT, Ilya Dragunov. Se lesionou, infelizmente, mas antes da lesão ele não tava muito bem. Então acho que o Shawn Michaels tá segurando a galera, assim, de qualquer forma. Mas eu acho que Roxanne e Jade, Roxanne a gente já vê ela participando ativamente do main roster. Teve uma feud com a Bayley que foi meio que cortada. Talvez eles consigam retomar se a Lyra e a Bayley vencerem os títulos na WrestleMania e aí lutarem contra Roxanne e Jade. Eu acho inclusive capaz de Roxanne e Jade ganhar esses títulos de duplas, tá? Mesmo que seja da Raquel e da Liv. Eu não duvido. Eu acho bem possível, na verdade, porque eu acho que Roxanne Perez já tá indo pro main roster, tá? Muito em breve. Acho que pós-WrestleMania a gente vai ver um call-up dela definitivo. Assim como foi na época que a Tiffany Stratton tava sendo chamada, né? Ela ficou um tempinho aparecendo aqui e ali, fez um pay-per-view. Eu acho que eles estão seguindo por esse caminho com a Roxanne. A gente vê isso também com alguns outros superstars do NXT que eu vou comentar mais tarde, mas enfim. Essa luta, minha previsão vai pra Roxanne Perez e Cora Jade. A gente começa o show principal com uma Six-Man Tag Team Match entre a nova stable da NXT, o Dark State, contra a D'Angelo Family. E acompanhando essa rivalidade, a gente viu uma certa rixa entre a D'Angelo Family com o Stax querendo tomar decisões por si mesmo, e o Tony brigando com ele por isso. E a gente pode imaginar que Dark State vai vencer esse combate, tá? Eu consigo ver o cenário onde eles vençam e possíveis quedas da D'Angelo Family podem vir em seguida. Mas eu acho que o Dark State tá num momento bom. Eu duvidava um pouquinho de quando eles debutaram, né? Eu achei meio genérico. A gente já viu isso com Shield, a gente já viu isso com Retribution. E eu vi uma certa semelhança ali, uma certa mistura das duas ideias.
em uma só. Eu acho a ideia do Dark Stage interessante, mas eu acho que se eles só se manterem nisso de revolução, destruição, blá 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 blá, blá, não vai pra frente, tá? Eu acho que vai ser um Retribution 2. Eu acho que eles têm capacidade de evoluir esse time pra uma coisa nova, uma coisa única. E acho que pode ser muito legal. A gente tem nesse time o John Lennon, que ele já estava participando do NXT ativamente. A gente já viu ele no Level Up, a gente via ele de vez em quando na televisão do NXT. Aí tem o Cutler James, que participa do WWLFG, né, o Legends and Future Greats, o que me levanta um questionamento muito grande sobre o propósito do programa, porque lá no programa eles vendem a ideia de que o vencedor do programa recebe um contrato do NXT. O programa ainda não acabou, mas o Cutler James já tá ativamente no NXT. Ele lutou no main event do NXT, ele vai lutar agora num Stand and Deliver. E aí, ele ganhou o programa ou outra pessoa ganhou? É um spoiler? Não sei, é difícil saber, né? A verdade é que todos eles já estão em contrato com o NXT, já foi reportado isso pelo Meltzer. É só curioso que eles escolheram debutar o James antes do programa acabar, né? Mas, na minha opinião, tudo bem. Aí nós temos também o Osiris Griffin, esse é o que eu tô menos familiar com ele, sabe? Eu não sei quase nada sobre ele. E aí a gente tem o Sakon Sugars, que eu conheço ele da época da DPW, né, Deadlock Pro Wrestling, onde ele era o Lucky Ali. Eu acompanhei a DPW desde que ela lançou em 2021, eu parei de acompanhar depois de um tempinho, mas eu acompanhava muito na época que ele foi campeão da DPW, ele teve uma grande rivalidade com o Jay Malakai, né, ele perdeu o título pro Jay Malakai. Jay Malakai que virou o que a gente conhece hoje como Giovanni Evans. Então é muito legal ver os dois ali, porque meio que me dá uma sensação de familiaridade da época que eu assistia de BW, enfim, é muito legal. E aí a gente tem Dark Stage contra a D'Angelo Family aí, o Tony D'Angelo, o Chen Stax Lorenzo e o Luke Crucifino. E pra essa luta, como eu já falei anteriormente, eu acho que vai dar Dark Stage. Eu acho que a D'Angelo Family tá chegando num fim definitivo, tá? Se não num fim, um call-up pro main roster, mas eu acho que ainda tem muito chão, tanto pro Stax quanto pro Tony no NXT. O Tony ainda tem um NXT Championship pra ganhar, o Stax nem se fala, ele tem uma carreira inteira no NXT aí, ele só venceu o NXT Tag Team Championship com o Tony. Mas eu acho que separando os dois pode dar muito bom, pra falar a verdade. Depois a gente tem a luta pelo NXT Tag Team Championship entre o Fraction e o time de Hank Tank. O Hank Tank já estão aí aparecendo na TV já tem um tempo, eles estão cada vez mais over com a crowd, né? Mas Fraction é simplesmente um fenômeno, é melhor tag team do ano passado, disparado, do mundo inteiro. No episódio recente de NXT, nesse último episódio, a gente viu o Hank e o Tank vencendo a Tag Team Gauntlet. Eles venceram 4 times em uma só luta. E eu acho que vai estar na hora deles vencerem os NXT Tag Team Championships, tá? Eu acho que vai dar Hank e Tank nessa luta. Apesar que é muito difícil prever uma derrota da Fraction, porque sempre, né, a gente acha que eles vão perder e ganham. E é muito interessante. A Fraction poderia se manter com esses títulos pra sempre, sinceramente, mas eu acho que eles estão perto de ser chamados pro main roster, talvez em brands separados, porque a gente tem vendo os dois aparecendo frequentemente no main roster, né? O Axiom apareceu no episódio do SmackDown na Espanha, ou foi do Raw na Espanha, não me lembro. A gente viu ele lutando contra o Gunter, né? Nathan Fraser lutou aí contra o Ray Phoenix no debut dele, né? E eu acho que os dois estão muito, muito perto de serem chamados, então eu imagino que os títulos vão trocar de mãos nesse Stand and Deliver. E eu acho que a única dupla que eles realmente vêm construindo seja Hank e Tank, a não ser que eles queiram fazer algo com o Dark Stage, talvez o Dark Stage vencendo os títulos, mas eu acho que tá cedo. Eu acho que o Dark Stage ainda pode se provar um pouco mais. Eu acho que Hank e Tank já estão fazendo isso muito bem. Eu vejo neles como uma espécie de Heavy Machinery, sabe? O Heavy Machinery na época do Otis e o Tucker, né? Eles eram um pouquinho over com a crowd, mas eu sinto que a WWE não deu um push necessário para eles no NXT. E no main roster também se perderam muito. Mas eu acho que o Hank Tank, eles vão ser capazes de dar esse push. Eu acho que Stand and Deliver vai ser a hora para isso. Então, meu voto para essa luta vai ser o Hank e o Tank. Daí a gente tem uma ladder match, uma Six Women's ladder match, pelo título norte-americano feminino, que tá vago no momento, depois que Stephanie Vaquer deixou o título vago.
É muito interessante, né? A história se repete. A gente viu o Keith Lee fazendo isso quando ele venceu o NXT Championship e o North American Championship ao mesmo tempo e deixou o título norte-americano vago, o título que era o título dele antes, né? E eu acho que faz sentido, na verdade, essa decisão, porque a divisão fica estagnada, é meio chato. Eu adoraria ver um reinado de 2 títulos sendo bem bucado, mas é complicado porque tem muita mulher na divisão feminina da NXT e tem muito talento bom, sabe? Eles chamam de a melhor divisão feminina do mundo e não é por outra razão, porque realmente, se você for parar pra olhar, a gente tem alguns dos melhores talentos do mundo lá. É banger after banger, é destaque atrás de destaque. E eu fico feliz deles fazerem essa Six Women's Ladder Match, né? Que é sempre um formato bem legal de se assistir. Aí nesse combate a gente vai ter a Kelani Jordan, que foi a primeira NXT Women's North American Champion, né? A Zarya, Sol Ruka, Izzy Dane, Lola Vice e Tia Hale. Kelani Jordan já venceu uma ladder match pelo North American Championship, né? Foi a primeira campeã, ela venceu dessa forma. E seria muito interessante ver ela ganhando de novo, né? A Kelani, ela evoluiu bastante desde que ela ganhou. Na verdade, quando ela ganhou, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu achei assim, sei lá, ela tá muito virgem, ela não tá preparada pra isso. Mas ela deu uma evoluída muito legal. Mas eu acho que não é hora dela ganhar de novo esse título, tá? Eu acho que ela pode ir atrás do NXT Women's Championship. Aí a gente tem Zarya, Sol Ruka, Izzy Dane, Lola Vice e Tia Hale. E é muito difícil prever uma vencedora entre elas, tá? A gente viu umas promos da Cullen com a Izzy Dame, o Shawn Spears dizendo, eu perdi meu título, mas você vai atrás desse e tal. Mas eu vou torcer pra Tia Hale, tá? A gente vem vendo aí um tease, assim, da Chase U talvez voltar e tal, do Andrew Chase ele ter achado novos estudantes, vamos botar assim. De pouco em pouco, eu acho que essa reforma vai ser bem-vinda. Tia Hale, não sei se vai ser parte disso, mas eu quis mencionar porque ela fez parte, né, da Chase University e ela ganhou muito destaque lá. Mas eu acho que tá na hora dela ganhar alguma coisa. E a gente tem a luta pelo NXT North American Championship masculino entre Ricky Saints, né? Eu tenho que sempre me corrigir, contra Ethan Page. Eu sempre me corrijo porque Ricky Starks, né? Ricky Saints é muito parecido. E eu sempre chamo ele de Starks. Bom, a gente tá vendo aí que o North American Championship praticamente virou o título dos ex-AEW, né? A gente viu aí o Shawn Spears vencendo. Logo em seguida, o Ricky Saints acabou de chegar e venceu. Agora ele vai disputar contra o Ethan Page. Eu tô achando muito interessante, tá? Desde que o Ricky Saints chegou, ele tá meio que nessa feud com o Ethan Page. O Ricky realmente, ele é um talento absurdo, né? Ele é um prospecto incrível. A gente vem vendo promos dele que realmente são muito boas e ele vende muito bem o quão over ele é, né? E eu imagino que nessa luta vai dar Rick ainda, tá? Ethan, ele já foi NXT Champion, ele tem uma run muito boa no NXT. Eu não acho que o Ethan vai ficar muito tempo no NXT ainda não, tá? Eu acho que talvez ele esteja próximo de ser chamado pro main roster. Eu vejo o Ethan como um grande futuro, mas eu acho que no main roster ele não vai ter muito sucesso em tão pouco tempo como ele fez no NXT. Eu acho que ele vai ficar um pouco estagnado, talvez. Rick Saints, ele chegou há pouco tempo no NXT, mas ele já vem tomando, assim, o NXT para a mão dele, né, basicamente. Ele tá realmente dominando ali. E é muito interessante porque a gente queria muito ver dele na AEW e fora também, na GCW, quando ele foi parar lá. Mas a gente acabou não vendo, né? Por milhares de motivos que a gente não sabe, né? O Tony Khan teve problemas, discussões envolvendo bookings em relação ao Ricky Saints, imagina, teve lesões envolvidas no meio também. Mas eu fico muito feliz de que ele esteja sendo aproveitado dessa maneira, porque ele é um ótimo talento. E meu voto para essa luta vai pro Ricky Saints, tá? Eu gosto bastante dele e imagino que ele vá vencer. Aí a gente tem a NXT Women's Championship Fatal 4-Way Match, onde a Stephanie Vaquero vai defender contra Julia, contra Jada Parker e contra Jordan Grace. Eu fiquei surpreso pelo retorno da Julia tão cedo, tá? Eu imaginei que se a lesão dela era tão séria a ponto de fazer ela perder o título, né? Porque aparentemente o que fez ela perder o título tão cedo foi a lesão, que sinceramente eu nem vi muito bem divulgada sobre do que se tratava essa lesão. Talvez foi só um susto, porque
ela já tá de volta, né? E é muito bom ver ela de volta. Eu imagino que Sofia Foi vai ser talvez o destaque da noite, né? Vai ser uma luta muito boa. Jordan Grace, né? Nem se fala, chegou no NXT agora, mas já tem dominado aí a TNA por muito tempo, já fez várias aparições no NXT. E simplesmente incrível. Eu imaginava que colocariam a Jordan, talvez, no rumo do North American Championship, desde que a Stephanie deixou o título vago. Eu acho que ela seria, na verdade, a perfeita decisão para vencer o NXT North American Championship. Mas tudo bem, ela vai lutar pelo NXT Women's Championship. Eu imagino que ela não vai ganhar tão cedo. Jada Parker já tá aí há um tempinho. Não sei se ela já tá na hora de vencer o NXT Women's Championship. Eu imagino que ainda vão segurar um tempinho, tá? E Stephanie Vaquer acabou de ganhar o título, não imagino que ela vai dropar nessa luta. Julia, provavelmente a gente ainda vai ver uma rematch entre Stephanie e Julia no futuro próximo, tá? Mas eu imagino que já queiram chamar a Julia pro main roster também, porque são talentos muito grandes e eu imagino que, apesar do Shawn Michaels querer segurar elas por bastante tempo, Triple H já deve estar de olho, já chamou ela pro Royal Rumble e tudo mais, então a própria Stephanie também, mas eu acho que ainda vão dar um tempinho a mais pra Stephanie no NXT. Então meu voto pra essa luta vai pra Stephanie Vaquer, eu imagino que ela vai continuar como campeã. Não sei quem ela pinaria, né? É difícil prever, mas eu imagino Jada Parker, eu imagino que ela tá lá pra isso. Não sei, vamos ver. E chegamos ao main event da noite, onde vamos ter um Triple Threat Match pelo NXT Championship entre Oba Femi, Trick Williams e Devon Evans. Combate interessante, muito interessante, tá? Eu sinto que o Shawn Michaels tá segurando demais o Trick Williams, tá? E eu acho que vai segurar mais ainda. Era uma hora boa, talvez, pro Trick sair do NXT e pro main roster, mas eu sinto que o Shawn tá com esse medo de como as estrelas vão ser utilizadas no main roster. Eu sinto que não tá tendo muito espaço pra utilizar essas estrelas lá. Então eu imagino que ele vai segurar o Trick por mais um tempo. O Trick tá dando teases de um heel turn já tem um tempo, ele já tá agindo como um heel de certa forma. Eu imagino que vão oficializar esse heel turn do Trick logo, se não nessa luta. A gente vê o Devon Evans aí crescendo bastante, isso é incrível, porque ele é incrível, realmente, ele já tá muito over com a crowd também. Mas eu não acho que seja a hora dele vencer o NXT Championship. Eu imagino que neste combate a gente vai ver a vitória do campeão Oba Femi. Provavelmente ele vai embarcar numa feud contra a Dark State, continuar a feud dele contra a Dark State, né? Talvez a Dark State consiga vencer esse título, na verdade, do Oba Femi, porque eu não vejo muita opção no NXT para derrubar o Oba Femi. A gente vê o Tony D'Angelo talvez indo atrás do NXT Championship de novo no futuro próximo. Só que Tony versus Oba de novo seria meio complicado. A gente já viu o Tony vencendo o Oba pelo North American Championship, mas eu não acho que eles vão fazer o Tony vencer o Oba de novo, assim, pelo NXT Championship. Então eu imagino que o Oba vai reter esse título e imagino que ele possa perder para Dark State, tá? Depois de um tempo. Não sei qual dos membros, mas eu imagino que a Dark State deve conquistar o NXT Championship das mãos do Oba Femi. Se não a Dark State, nós vamos ter aí provavelmente o heel turn oficializado do Trick, e a gente deve ver Trick Williams contra Devon Evans. E eu imagino que seja as últimas passagens do Trick no NXT, justamente para botar o Devon over, né? Para colocar ele como uma estrela maior, e Devon deve vencer para enfim enfrentar o Oba Femi sozinho, né? A gente vai ver essa jornada de construção aí do Devon Evans. É o que eu imagino que vai acontecer. Oba Femi segura esse título por tanto tempo, até ano que vem? Sinceramente, acho possível. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa, porque o que a gente viu com o Oba Femi no North American Championship não tem como ser replicado, né? Com o NXT Championship. Assim como o que a gente viu com o Gunter como Intercontinental Champion, não está sendo replicado com ele como World Heavyweight Champion. Então, não sei se o reinado do Oba vai durar tanto tempo, mas eu imagino que ele vai reter nesse combate, tá? Se não reter, não imagino que Trick Williams deva ganhar o título pela terceira vez. Se ele não reter, eu acho que seria uma vitória do Devon, mas eu vou dar o meu voto por Oba Femi nesse combate, tá? Eu acho que o Ruler ainda tem um chão como NXT Champion, tá? E Devon Evans ainda tem um chão como desafiante de NXT Championship. No geral, eu acho que vai ser um ótimo combate. E eu acho que o Oba Femi vai levar essa e continuar como NXT Champion até o final do Stand and Deliver.
E é isso, o Extended Delivery 2025, como eu falei, vai começar às 2 da tarde, no horário de Brasília. E no sábado à noite nós teremos a WrestleMania Noite 1. Logo após os resultados do NXT Extended Delivery eu vou gravar e imagino que no próprio sábado mesmo, ou no domingo, eu devo postar os resultados do NXT Extended Delivery, comentar sobre o que aconteceu no show e tudo mais. Então eu vejo vocês lá e até a próxima.